E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que eu sei que muita gente tem curiosidade, mas também pode ter um pouco de receio de perguntar. Antidepressivos. É verdade, é um tema que às vezes parece um pouco nebuloso, É, né? tipo, todo mundo já ouviu falar, mas e aí como eles funcionam de verdade? Quais os tipos? Quais os efeitos? Enfim, um monte de dúvidas. A gente separou um monte de material aqui, textos médicos, pesquisas, para a gente entender melhor essa classe de medicamentos. E para me ajudar nessa missão, trouxe aqui um especialista que manja tudo de farmacologia e neurociência. Opa, vamos lá. Que bom estar aqui para desvendar esses mistérios com vocês. Para começar, uma coisa que me deixou de cara. A depressão é muito mais comum do que a gente imagina, né? Tipo, 300 milhões de pessoas no mundo todo. É muita gente. E aqui no Brasil, a gente está falando de uns 15% da população. Ou seja, é um problema que atinge muita gente e a gente precisa falar sobre isso abertamente. Com certeza. Esses números já mostram que não é frescura, né? Depressão é coisa séria. Exato. E para entender os antidepressivos, a gente precisa primeiro entender a depressão em si. Não é só ficar triste, sabe? A depressão afeta a pessoa em várias áreas da vida. Tipo, quais áreas? Ah, várias. Sono, apatite, energia, concentração. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o famoso DSM, para ser diagnosticado com depressão, você precisa ter pelo menos 5 sintomas por pelo menos 2 semanas. Nossa, 2 semanas já é bastante tempo, né? É, e os sintomas são bem variados. Vão desde alterações no sono, tipo dormir de mais ou de menos, até fadiga, dificuldade de concentração, sentimentos de culpa, inutilidade e até pensamentos de morte. Caramba, é muito mais do que só um dia ruim, então. Sem dúvida. É uma condição médica que precisa ser levada a sério e não encarada como falta de força de vontade. Falando em tipos de depressão, existem vários, né? Não é tudo igual. Isso mesmo. Tem a depressão maior, que é a mais conhecida, mas também tem o transtorno distímico, que é um tipo de depressão mais crônica, menos intensa, mas que pode durar anos. Anos. Nossa, Pois é. E tem a depressão situacional, que é desencadeada por algum evento específico, tipo uma perda, um término de relacionamento, demissão do trabalho. entendi. Então a depressão pode ter várias causas e se manifestar de jeitos diferentes. E como os antidepressivos entram nessa história? Uma das teorias mais aceitas é a hipótese das monoaminas. Basicamente, ela diz que a depressão está relacionada à falta de alguns neurotransmissores no cérebro, tipo a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Neurotransmissores. Que nome complicado. É, mas pense assim, eles são como mensageiros químicos que transmitem informações entre os neurônios. E os antidepressivos agem aumentando a disponibilidade desses mensageiros. Ah, entendi. Então, de acordo com essa teoria, a depressão seria tipo um desequilíbrio químico no cérebro. Simplificando bastante, sim. É. Mas é importante lembrar que essa é só uma parte da história. A depressão é complexa e envolve vários fatores, como genética, experiências de vida, ambiente social. Parece que não tem uma resposta única, né? Exato. E tem outra teoria interessante, a hipótese neurotrófica. Ela foca no papel do BDNF. BDNF, o que é isso? É o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele é tipo um fertilizante para os neurônios, sabe? Ajuda eles a crescerem e se manterem saudáveis. Estudos mostram que pessoas com depressão costumam ter níveis baixos de BDNF. Então, sem esse fertilizante, os neurônios não ficam tão fortes. É isso aí. E alguns antidepressivos podem aumentar os níveis de BDNF, o que, por sua vez, estimularia o crescimento de novos neurônios. Caramba, que interessante. Então, os antidepressivos não só agem nos neurotransmissores, mas também podem influenciar o crescimento dos neurônios. Exatamente. É por isso que a gente precisa entender a complexidade da depressão para poder tratar ela de forma eficaz. E agora que a gente já entendeu um pouco melhor a depressão, vamos mergulhar nos diferentes tipos de antidepressivos. Bora lá. Tem muito pra gente descobrir ainda. E aí, pessoal, de volta pro nosso mergulho no mundo dos antidepressivos. Na primeira parte, a gente viu que a depressão é bem mais complexa do que parece, né? E que existem vários tipos de medicamentos para tratar essa condição. Agora, vamos entender como cada classe desses medicamentos age no nosso cérebro. A gente falou por cima de alguns nomes, tipo SSIs, SAIs, mas confesso que ainda não entendi direito como eles funcionam na prática. Sem problema. Vamos começar pelos SSRIs, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Lembra que a gente falou dos neurotransmissores, aqueles mensageiros químicos? Pois é, serotonina é um deles e ela tem um papel super importante no humor, no sono, no apetite. Ah, tá. Então os SSIs agem na serotonina. Mas como? Imagina que a serotonina é um carteiro, levando uma carta de bem-estar de um neurônio para o outro. Os SSIs impedem que essa carta volte para o remetente. Tipo, eles bloqueiam a volta da serotonina. Exatamente. Com isso, a serotonina fica mais tempo disponível ali, entre os neurônios, aumentando a chance dela entregar a mensagem de bem-estar. Então é como se os SSRIs aumentassem o volume da mensagem para ela chegar mais forte. Boa analogia.
É mais ou menos isso. E por isso que os SERs são usados para tratar depressão, ansiedade e outros transtornos de humor. Mas e os efeitos colaterais? A gente ouve falar bastante deles. Sim, algumas pessoas podem ter efeitos colaterais, tipo náusea, dor de cabeça, insônia, diminuição da libido, mas nem todo mundo tem e muitas vezes eles somem com o tempo. Ufa, que bom. E se a pessoa tiver algum efeito colateral muito chato? Aí o médico pode ajustar a dose ou trocar por outro SSRI. Existem várias opções. Entendi. E os SRIs, aqueles que agem em 2 neurotransmissores. Como eles funcionam? Os SSRIs, ou inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, agem tanto na serotonina quanto na noradrenalina. A noradrenalina também é importante para o humor, para a energia, para a concentração. Então eles são tipo SSRIs turbinados. Dá para dizer que sim. Eles podem ser uma boa opção para quem não respondeu bem aos SSRIs ou para quem tem sintomas de fadiga, falta de energia. Ah, legal. E quais são os SRIs mais usados? Os mais comuns são a venlafaxina e a duloxetina. Mas assim como os SSRIs, eles também podem ter efeitos colaterais, tipo náusea, boca seca, insônia. Parece que efeito colateral é uma constante, né? Infelizmente, sim. Mas, de novo, nem todo mundo tem. E o médico tá ali para ajudar a gerenciar esses efeitos. Verdade. E os antidepressivos tricíclicos, os TCRIs? Ouvi dizer que eles eram muito usados antigamente. É verdade. Os TCAs foram uma das primeiras classes de antidepressivos descobertas. Eles também bloqueiam a recaptação de neurotransmissores, mas de um jeito menos específico que os SSRIs e SNRIs. Menos específico. Como assim? Eles agem em outros sistemas do cérebro também, não só na serotonina e na noradrenalina. Por isso eles podem ter mais efeitos colaterais. Tipo, quais efeitos? Boca seca, constipação, visão turva, sonolência, tontura. Em alguns casos, podem até causar arritmia cardíaca. Nossa, bastante coisa, né? Por isso que eles não são tão usados hoje em dia. Exato. Os SSRIs e SNRIs têm um perfil de efeitos colaterais mais tranquilo, mas os TCAs ainda têm seu lugar principalmente em casos mais resistentes a outros tratamentos. Entendi. E os MAOs, aqueles que exigem uma dieta especial? Os MAOs, eles são uma classe de antidepressivos que inibem a enzima monoaminoxidase, que é responsável por quebrar a tiramina no organismo. Tiramina, que nome diferente. É uma substância que tem em alguns alimentos, tipo queijos envelhecidos, vinho tinto, carnes processadas. E quando a tiramina se acumula no corpo, pode causar um aumento repentino da pressão arterial. Perigoso, hein? Sim, por isso que ele usa MAOs precisa seguir uma dieta restrita em tiramina. Esses medicamentos exigem um acompanhamento médico bem rigoroso. Com certeza. E para finalizar, vamos falar dos antidepressivos atípicos. O que eles têm de tão diferente? Os atípicos são um grupo que não se encaixa direitinho nas outras categorias. Eles têm mecanismos de ação diferentes e podem ser úteis para quem não respondeu bem aos outros tipos. Tipo, quais medicamentos? Tem a bupropiona, que age na dopamina e na noradrenalina, a mirtazapina, que aumenta a liberação de serotonina e noradrenalina, e a trazodona, que tem um efeito sedativo. Caramba, é muita informação. Difícil guardar tudo na cabeça. Calma, o importante é lembrar que cada antidepressivo tem seus prós e contras. E a escolha do melhor medicamento é sempre individualizada. Parece que não tem receita de bolo, né? Exato. O tratamento da depressão é um processo, e o médico está ali para ajudar a encontrar o caminho certo para cada paciente. De volta para a última parte do nosso deep dive sobre antidepressivos. A gente já viu que a depressão é complexa, que os medicamentos agem de formas diferentes, mas tem um ponto que a gente não pode deixar de lado, que são as interações medicamentosas. É verdade. Afinal, ninguém toma só um medicamento a vida inteira, né? E a gente precisa saber como eles podem interagir entre si. Lembra que você mencionou que os MAOs, por exemplo, têm interação com alguns alimentos? Sim, exatamente. Os MAOs interagem com alimentos ricos em tiramina, como queijos envelhecidos, vinho tinto, carnes processadas. E por que essa interação é perigosa? Porque a tiramina, quando não é devidamente metabolizada pelo organismo, pode causar um aumento repentino da pressão arterial. Então a pessoa pode ter uma crise hipertensiva. Exatamente, é por isso que quem usa MAOs precisa ter cuidado redobrado com a alimentação, seguir uma dieta restrita em tiramina e sempre consultar um médico ou nutricionista para saber direitinho o que pode e o que não pode comer. Parece que a dieta faz parte do tratamento, nesse caso. Sem dúvida. E além dos MAOs, os TCAs também podem interagir com vários medicamentos, como antihistamínicos, medicamentos para pressão alta, analgésicos, opioides. Nossa, muita coisa. E essas interações também podem ser perigosas. Sim, elas podem aumentar o risco de efeitos colaterais, como sonolência, confusão mental, arritmias cardíacas. Caramba, então é sempre bom avisar o médico sobre todos os medicamentos que a gente usa, né? Com certeza. Inclusive suplementos, raiz, qualquer coisa que você esteja tomando, o médico precisa saber. É fundamental para garantir a segurança do tratamento. E, mudando um pouco de assunto, a gente falou bastante sobre os mecanismos de ação dos antidepressivos, mas será que eles realmente funcionam? Tipo, eles cumprem o que prometem? Essa é uma pergunta de ouro.
Olha, os estudos mostram que os antidepressivos são eficazes para tratar a depressão em grande parte dos casos. Mas, como a gente já viu, a depressão é complexa e cada pessoa responde de um jeito ao tratamento. Então não tem como garantir que vai funcionar para todo mundo. Infelizmente, não. A resposta ao tratamento é individualizada e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E tem a questão do tempo também, né? Os antidepressivos podem levar algumas semanas para começar a fazer efeito. Exige paciência, então. Com certeza. E acompanhamento médico regular para avaliar se o medicamento está funcionando, se precisa ajustar a dose, trocar de medicamento. E além da medicação, tem mais alguma coisa que pode ser feita para tratar a depressão. Ouvi dizer que a terapia é importante também. A terapia é fundamental. Ela pode ajudar a pessoa a entender melhor a própria depressão, identificar os gatilhos, desenvolver estratégias para lidar com os sintomas. Então o ideal é combinar a medicação com a terapia. Exatamente. A combinação dos dois é o que a gente chama de tratamento multimodal e costuma ter os melhores resultados. Legal. E pensando no futuro, o que a gente pode esperar da pesquisa com antidepressivos? Tem alguma novidade no horizonte? A pesquisa está sempre avançando, tem novas classes de medicamentos sendo estudadas, com mecanismos de ação inovadores, e também tem terapias como a estimulação magnética transcraniana e acetamina, que têm mostrado resultados promissores para casos de depressão resistente a outros tratamentos. Que legal. Então ainda tem muita coisa para ser descoberta nesse campo, né? Sim, com certeza. Ok. A ciência não para, e a gente que tem motivos para ter esperança de que, no futuro, teremos tratamentos ainda mais eficazes e seguros para a depressão. É isso aí. Espero que esse mergulho no mundo dos antidepressivos tenha ajudado vocês a entenderem melhor essa classe de medicamentos. E lembrem-se, a depressão é uma doença tratável e buscar ajuda é o primeiro passo para ter uma vida mais leve e feliz. Até a próxima!